Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente. O Evangelho de São Marcos, nessa sexta semana do tempo da catequese, do tempo comum. Estamos caminhando com Jesus, minha gente, ensinando Jesus, ensinando a todos nós. Hoje, Jesus está passando pelo povoado de Cesareia de Filipe, e é nesse momento que Jesus lança aquela pergunta que desconcerta todos nós, como desconcertou os seus discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É claro, é uma pergunta aberta. E se é uma pergunta aberta, muitas respostas virão. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? É essa pergunta que deve marcar o nosso coração. Pedro, tu és o Messias. Pedro não fala isso à toa, minha gente. Pedro fala porque certamente o seu coração está repleto da graça. Esse homem está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus de fato. É por isso, minha gente, que não é pelo simples motivo de Pedro ter respondido aquilo que Jesus queria ouvir, que agora Pedro tem a razão de querer repreender o Filho de Deus. O Evangelho de hoje nos lembra isso. Jesus começa a comentar tudo aquilo que vai acontecer com ele. Ele vai ser entregue, ele vai ser morto, mas vai ressuscitar no terceiro dia. Pedro toma Jesus à parte e diz o quê? Que tudo isso não vai acontecer. Jesus, minha gente, vai também repreender Pedro dizendo: longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, mas como os homens. É uma das poucas passagens bíblicas que nós ouvimos Jesus assim, tão irritado, dá uma resposta tão dura, tão incisiva, chamando Pedro de Satanás. É por isso que é preciso o nosso cuidado. A gente tem que pensar como Deus. Quando a gente pensa como os homens, quando a gente age como os homens, quando nós fazemos o caminho que os homens fazem, você sabe, da maldade, da truculência, esse caminho, ele não vai nos levar para a vida eterna. Ele vai nos levar para a escuridão. A gente vai sucumbir. Desça sobre vós a bênção de Deus, que é todo-poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.